Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Este é o nosso programa, o nosso quadro de estudos bíblicos da Escola Dominical. E nós estamos aqui mais uma vez para esta finalidade, só que hoje estamos num cenário diferente, como os irmãos que nos acompanham podem ver. Hoje nós estamos no Templo da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. Aqui é um distrito de Sobral, no interior do nosso querido Ceará. E os irmãos estão vendo aqui, que está conosco para fazer este estudo, o nosso querido presbítero Ezequias Rodrigues, que hoje não vai participar de forma remota, vai participar de forma presencial. Viemos aqui, eu, a equipe do Bereano, viemos a Aracatiaçu, onde também temos raízes, né? Estamos aqui eu, Débora, André, que fazem parte da nossa equipe, para fazermos aqui o estudo diretamente com o presbítero Ezequias. Meu querido irmão Ezequias, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E você também vai poder dizer seja bem-vindo, né? Pode saudar os nossos irmãos. Bem, paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal. É uma grande alegria e honra participar mais uma vez com o canal, trazendo aqui a ministração da lição de número 5. E feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui em Aracatiaçu, reunidos, como o Senhor falou agora, de forma presencial. Isso é uma oportunidade que o Senhor nos concede, por isso estamos gratos a Ele e alegres. Então, louvamos a Deus pela vida do presbítero Josué, pela vida de toda a equipe que compõe o canal Bereano Pentecostal, canal este que tem sido uma grande bênção para a vida de todos aqueles que trabalham com a escola bíblica, que são alunos, que são professores, que são superintendentes, enfim, para aqueles que amam o estudo da palavra. É uma alegria fazer parte dessa equipe e estamos para contribuir. Amém. E o irmão Ezequias faz parte mesmo da equipe, né? Desde o começo, do início do canal. Por isso, irmão Ezequias, eu trouxe aqui para você um presente, certo? Que é com muita alegria que eu passo às suas mãos. Quero que os irmãos que acompanham o canal vejam, se você possa abrir, para que você se sinta ainda mais parte do nosso projeto Bereano Pentecostal. Que bênção! Vamos aqui apresentar para os inscritos. Bem guardado. Deixa eu lhe ajudar. Olha aí, você agora tem a blusa do Bereano Pentecostal. Bênção. Vai estar devidamente, né, uniformizado para participar dos nossos estudos. Amém. É de coração, Ezequias. Deus te abençoe. Bem, muito obrigado, presbítero Josué. Obrigado. Uma bênção. Amém. Muito bonita aqui a arte, o design. Muito bem, irmãos. Então, já feita aqui a devida entrega do nosso presente ao nosso querido presbítero Ezequias, nós vamos dar início ao estudo da nossa lição de hoje, a lição de número 5. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do último trimestre do ano de 2024. Estamos com esta temática maravilhosa, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu.
A lição de hoje nós vamos falar de uma promessa maravilhosa, importantíssima, não é, Ezequias? A promessa de salvação. O texto áureo nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática nos fala assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Uma grande verdade, né? Não é só uma verdade prática, mas é uma grande verdade. Os objetivos da nossa lição, mas aqui você pode fazer a leitura para dividir conosco. Ok, objetivos da lição: explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e perseverança nela. Muito bom. A palavra-chave é salvação. E agora nós vamos aqui a nossa introdução. Mas Ezequias, hoje a gente vê, né, que há um amplo debate sobre essa questão da salvação. Muito se tem discutido, né, quanto ao processo, ao mecanismo, né, a forma como a pessoa ela é salva. Né, a gente vê esse debate sobre predestinação, né, se há ou não, se a pessoa é ou não predestinada à salvação. Né? Então nós temos este debate. Mas, independentemente disto, nós precisamos entender e saber, né, concordar que a salvação é a maior bênção, eu diria que é o maior milagre que o Senhor pode conceder a um homem. Porque os milagres físicos, como até nós vamos estar na lição de número 6, né? A pessoa é curada hoje de uma gripe, de uma febre, de algo, e mais tarde ela pode voltar a sentir novamente. Mas a salvação é uma promessa de vida eterna, não é? Então eu gostaria que você nos trouxesse aí um pouco, né, uma visão panorâmica dentro deste tema, o que é que nós vamos abordar hoje dentro desta lição. Muito bem, nesta lição nós abordaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Vamos conhecer a origem da promessa, que essa parte eu considero como a parte mais importante. Quem idealizou esta promessa? Quem projetou? E o que é necessário para se apropriar desta promessa? Então a gente vai estudar de forma detalhada todos esses itens, todos esses assuntos, e pedimos que você fique conosco até o final. Com certeza vamos ter aqui muitas informações que agregarão bastante no seu plano de aula. É isso aí, fique conosco até o final, venha estudar conosco, faça parte aqui deste estudo e você vai aprender bastante. Então nós vamos agora ao nosso primeiro ponto, que tem como título a promessa da salvação. E o subtítulo 1 é uma maravilhosa salvação. E a nossa questão, irmãos, aqui para a gente poder trazer aqui o conteúdo deste tópico é: quais são as duas realidades, né? Quais são as duas realidades que se apresentam na promessa de salvação? Traga aí a promessa, o que é que diz a promessa, e quais são as duas realidades. Deixar isso bem esclarecido para todos. Muito bem, as duas realidades existentes, ela perpassa a principal que nós iremos enfatizar pelo crer. O comentarista ele traz aqui, ele faz duas abordagens trazendo as realidades que está contido no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 3, onde fala que quem crê não será condenado e quem não crê já está condenado. Então, a única forma do homem estar dentro da promessa, está inserido dentro desse contexto da promessa, é o crer em Jesus. Inclusive, é feito aqui um paralelo com o texto do Antigo Testamento, onde se é atribuído ali uma forma de salvação, um meio de salvação para as pessoas, onde naquele período, ainda na caminhada no deserto, muitas pessoas eram picados por serpentes peçonhentas e
perdiam a sua vida em meio àquele contexto. E aí foi algo providencial ali da parte de Deus, na orientação a Moisés, a criar, desenvolver uma serpente de metal, de bronze, para que viesse a ser uma representação ali e um escape para aquelas pessoas. Pela fé, todas as pessoas que olhassem para aquela serpente de bronze, elas estariam livres da peçonha da cobra, do veneno das serpentes, né? E aí esse texto é aplicado para o Novo Testamento, e o próprio Jesus, ele faz referência a isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer é a parte essencial, é a parte que consideramos determinante para se apropriar da salvação. Até porque vale ressaltar que Deus, ele criou o homem e dotou de livre arbítrio, que é o poder de escolha, o poder de decisão está com o homem. E então, nessas decisões, Deus não interfere. Então, por isso que é necessário se crer. Então, as duas realidades apresentadas é que se crer vai estar dentro do projeto glorioso da salvação, se rejeitar, se não crer, vai estar fora. É como o próprio texto, ele é enfático ao tratar desse assunto. É interessante essa simbologia da serpente ali no deserto, né? Porque a pessoa tinha que pelo menos levantar a vista para olhar para a serpente de bronze. E aí, se ela se recusasse a olhar para a serpente, então ela não seria curada do veneno e não seria salva, ela morreria em consequência daquele veneno, né? Nós temos a mesma coisa, quando a gente crê em Jesus, é como levantar a vista para Ele, admitir que nele está a salvação. Podemos dizer assim, né, mas com certeza, é um paralelo que o próprio Jesus fez, é um paralelo que tem tudo a ver. É a única forma de se conquistar, de se apropriar da salvação, é desse jeito, né? É realmente acreditando, crendo nele e fazendo conforme a sua palavra. Então a salvação é um grande, um maravilhoso presente de Deus. O homem não tem que fazer esforço. O homem não tem que fazer boas obras para isto, né? Basta crer, tão somente crer. Através do livre-arbítrio, da livre escolha que Deus dá ao homem, ele recebe este maravilhoso dom, este maravilhoso presente. E é limitado? É para algumas pessoas ou é para todos mesmo? A salvação, o projeto glorioso da salvação, ele está extensivo para todos os homens, para toda a humanidade. Vale ressaltar que a salvação, o projeto da salvação é para todos os homens, mas nem todos querem aderir ao projeto da salvação. Porque para aderir à salvação, o projeto da salvação, é necessário renúncia. E nem todos querem estar vivendo uma vida de renúncia. E seguir a Jesus, estar dentro desse caminho que vai conduzir o homem à salvação, perpassa por renúncias, é necessário se abrir mão de alguns confortos, até de alguns prazeres, porque Jesus, ele fez assim. Eu sempre gosto de fazer alusão, quando o assunto é pertinente, ao convite de Jesus, ao propósito de Jesus e a responsabilidade que ele dá para o homem, ou ele está ali, põe diante do homem. Quando você vai lá, analisa o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, Jesus está dizendo: vinde após mim, todos que estáis cansados e oprimidos, em algumas versões sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mesmo Jesus que pronunciou essas palavras, esse convite maravilhoso a todos os seres humanos, ele agora já traz em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, uma palavra mais dura, uma palavra mais pesada.
e uma afirmação dentro da realidade que nós estamos tratando, onde Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus comparou como algo desafiador, porque ele diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque esta é a visão que muitos têm em relação a seguir a Jesus. É perder a vida. Para uma criança, por exemplo, uma criança não entende, ela não vai, não é necessário ela crer. Alguns têm essa concepção. E nunca vai se ter tempo para Deus. Para o jovem, eles consideram como perder a vida. Tu tem toda a vida para desfrutar. Então, consideram como perder a vida. Por isso que Jesus diz para o adulto, você não tem tempo para isso. Você vai ter aí que trabalhar, você vai ter que conquistar, agariar mais recursos para futuramente ter uma vida mais tranquila na terceira idade. Para o idoso, para a pessoa da terceira idade, você não serve mais, não é possível mais você estar agregando valor aqui dentro do projeto da salvação. Só, queridos, que a salvação, ela tem renúncia. Existe renúncia. Por isso que Jesus fala do caminho espaçoso e também fala do caminho estreito. Por que ele disse isso? Por que ele disse que o caminho estreito, ele fala dos dois caminhos e orienta-nos a andar pelo caminho estreito, que é o caminho da renúncia, onde também ele fala sobre a porta estreita e também fala sobre a porta larga. Então, porta estreita, ele diz: porfiai entrar por ela. Porta larga é aquela que permite que o homem desfrute de todos os prazeres. Então, a salvação é um projeto glorioso, é um projeto que está para todos os seres humanos, mas existem alguns requisitos, que é o crer. E esse crer, ele vai muito mais além do que simplesmente eu verbalizar, proferir que creio em Jesus. Não, é um crer que está ali atrelado à condição, à responsabilidade, a entender que a Ele, Deus, a Ele, Jesus, eu devo a minha reverência, devo obediência, e a Ele eu entreguei os cuidados da minha vida. Há muita coisa boa para se dizer, né, presbítero Ezequias? Mas vamos prosseguindo. Aqui o segundo tópico é a obra de salvação. E eu pergunto a você, de que é que nós somos salvos afinal? A gente fala tanto de salvação, pregamos sobre salvação, mas de que o ser humano é salvo? Bem, ele é salvo da condenação eterna, visto que quando analisamos a Bíblia Sagrada, inclusive o apóstolo Paulo, ele faz referência a isso, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, logo, a condição de todos os seres humanos era uma só, de condenados. Então, através do projeto glorioso da salvação, é que o homem tem a oportunidade de mudar essa posição, de sair dessa realidade de condenação. Por isso que nós conhecemos, por isso que nós estamos incluídos, ao aceitar a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, dentro do plano glorioso da salvação. Tá? Por isso que nós estamos incluídos. Então, é para se livrar, é para se salvar da condenação eterna. Tanto é que essa palavra que foi citada, aí o comentarista ele faz referência à palavra soteria. Inclusive, ele traz aqui alguns significados, mas ela tem vários significados, né? Traz o sentido de livramento, de perigo, de ameaça, de saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio, enfim, ele traz uma série de situações que trazem referência a esta palavra. Eu costumo trazer sempre 3 citações que era muito comum ser utilizada pelo pastor Antônio Gilberto, em memória. Ele dizia que a salvação, a gente tem pelo menos 3 conceitos básicos para a palavra salvação ou soteria, que é livramento de um perigo iminente, de algo que está prestes a acontecer,
libertação do poder e da maldição do pecado, ou da escravidão do pecado, e reconciliação do homem para com Deus. Então isso é que é salvação. Por isso que a gente precisa ser salvo, porque existe uma condenação, né? E o homem, ele caminha a passos largos para a condenação, sendo que a única forma dele mudar esta rota, corrigir essa rota, é através de Cristo Jesus. Então a salvação, ela é necessária, né? Nesse caso, nós precisamos entender que assim como existe a salvação, aí entra no ponto 3, existe também a necessidade de um Salvador, né? É verdade isso? Precisa de um Salvador, ou o homem pode se salvar sozinho. A pessoa pode seguir uma determinada série de normas, de regras, de mandamentos, e ela mesma se salvar. Ou precisa de alguém que venha externamente e a salve? Precisa, inclusive a salvação, ela tem, dentro desse projeto da salvação, é até interessante o professor fazer essa citação, que o projeto da salvação, ele inclui a atuação da Trindade. Deus Pai, ele projetou, ele idealizou a salvação. O Filho, ele executou o plano. Ele foi ali o sacrifício, ali a oferta, foi através dele que o homem pode retomar-se até Deus e retomar, ou seja, a comunhão com Deus, e o Espírito Santo, ele aplica a salvação. Então existe a necessidade do Salvador, daquele que vai executar a salvação. Por isso que nós, quando analisamos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, mais especificamente, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então necessita de um Salvador, e precisa-se desse Salvador, e somente Jesus seria possível realizar esta obra. Eu sempre faço, às vezes, eu gosto de fazer algumas análises, e algumas pessoas até já perguntaram sobre esse assunto: Ezequias, mas se porventura existisse dentre as pessoas uma pessoa que resolvesse dar a sua vida, né, em resgate ou em favor da salvação de toda a humanidade, como é que ficaria? Seria possível? Seria aceito? Claro que não, porque a condição de todo ser humano era de condenado. Então somente Jesus, na condição de justo, de puro, é que conseguiria trazer resgate a toda a humanidade. Então, se existe alguém que considerasse, que se julgasse bom, e que resolvesse até dar sua vida em resgate da vida da humanidade, seria improvável, porque estava na mesma condição. Então, somente Jesus é que efetuou esse sacrifício, e somente através dele que o homem pode chegar até o céu e, de fato, viver a salvação na sua condição plena. Seria uma morte inútil. Exatamente. Qualquer ser humano, por mais perfeito, né, por mais justo que fosse, ele se oferecesse como em sacrifício pelos pecados dos demais, seria uma morte inútil. Porque tem um detalhe, presbítero Ezequias, é que o cordeiro, né, que no Antigo Testamento era sacrificado e que trazia para o homem essa reconciliação com Deus, depois de ele haver pecado, o cordeiro, ele era indicado por alguém, né? O cordeiro não se indicava, não se colocava assim. Então, no caso, nós temos o Senhor Jesus, quando ele se humaniza, quando ele toma a forma humana, ele é aquele que, até o próprio João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, né? Ou seja, é aquele que Deus indicou, enviou, escolheu para ser o justo a morrer pelo pecado de todos os demais. Então nós precisamos realmente deixar também isso esclarecido. Então precisamos da salvação, todos os homens necessitam, né? Temos duas realidades: quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Nós entendemos aqui que o homem, a salvação, ele livra o homem da condenação eterna, e que
o Salvador é Cristo Jesus. Então, Exatamente. fizemos aqui o estudo do primeiro tópico e nós temos a sinopse. A salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. É importante, eu vejo, irmãs, aqui nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, hoje se prega muito pouco, né, sobre a necessidade da salvação, sobre a necessidade de o homem se arrepender, porque tem se trazido muitas mensagens de bênçãos, e todo mundo gosta de mensagens de bênção, né, de prosperidade, que Deus vai resolver os problemas, que Deus vai resolver a situação do casamento de A e de B, e pouco se tem enfatizado a necessidade do homem crer. E muitas pessoas estão se agregando à igreja, mas não estão realmente sendo salvas, libertas, transformadas, porque o evangelho que se está pregando a elas não traz esta realidade, esta verdade preciosa. Concorda? Sim, com certeza, presbítero Josué. E a salvação, como falamos no início, ela está vinculada e atrelada a responsabilidades. A responsabilidades por parte do homem. Então é improvável que alguém tenha experiência real com Cristo, conheça a Cristo e continue da mesma forma. Não tem condições, né? Então não desfrutou de fato da verdadeira experiência. Então a salvação ela é acompanhada de responsabilidades. Conforme o apóstolo Paulo ele fala, escreveu ao pastor Tito, ao jovem Tito, 2:11 da sua epístola a Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa. Então ela traz responsabilidades, não é simplesmente eu dizer que aceitei Jesus, que estou na igreja e pronto. Não, a salvação ela trouxe responsabilidades que eu tenho que seguir e eu tenho que de fato realmente agora abraçar essa causa, né? Amém. Precisa de uma contrapartida humana, uma Exatamente. Sinergia, né, entre o homem e Deus. O segundo tópico diz assim, a natureza da promessa de salvação. E aqui nós vamos abordar os 3 aspectos da salvação, pelo menos 3 dos aspectos da salvação, né? E eu vou incluir aqui tudo num pacote só, para que você fale desses 3 aspectos que traz aqui o nosso comentarista. Assim, deixa eu complementar. A salvação, ela é por partes ou ela é dada inteira? É isso que eu queria que você tentasse colocar aqui, porque parece que nós temos 3, não são 3 etapas, são 3 aspectos, né? E aí eu queria que você deixasse isso claro. O homem, ele é salvo e pronto, é salvo. A salvação é um processo, é bom compreendermos assim. E o que nós temos, que normalmente dentro da soteriologia nós aprendemos, que são o que chamamos de aspectos simultâneos da salvação. E quais são esses aspectos? Um dos primeiros que podemos considerar é o da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação, ela significa para o pecador arrependido uma mudança de posição diante de Deus, de condenado para justificado. Então, essa era a condição de todo ser humano, mas depois que ele se arrepende, ele passa agora a desfrutar das bênçãos da salvação. Então ocorreu uma mudança de posição, de condenado para justificado. Então a justificação, eu gosto muito, presbítero Josué, de quando estou tratando desse assunto, fazer citação a uma aplicação à realidade atual. Por exemplo, alguém está em um tribunal para ser julgado. Inclusive ali já todos os autos apontam que essa pessoa vai ser condenada. E chega alguém, por exemplo, e resolve ali assumir toda aquela responsabilidade. Isso na prática
é praticamente improvável, né? Na prática é praticamente improvável hoje, no dia a dia, alguém querer assumir a responsabilidade de outra pessoa, às vezes não assume nem as próprias responsabilidades, é uma dificuldade terrível. Mas imagina que alguém, na atualidade, esteja ali em um tribunal para ser julgado e consequentemente condenado, chega alguém e toma o lugar. Então a justificação é o equivalente a isso, tá? É você perder ou sair daquela posição de condenado e agora uma outra pessoa assume toda a responsabilidade. No sentido espiritual, no aspecto da salvação, aqui é algo ainda muito mais profundo. Por quê? Primeiro, somente Jesus poderia realizar esta tão grande obra. Né? Somente Jesus. Por quê? Porque ele é puro. Ele era e é puro. Ele era justo, então ele assumiu toda essa responsabilidade. O que eu me maravilho, analisando dentro desse aspecto da salvação, é que Jesus, ele tomou o nosso lugar, ocupou a nossa posição de condenado, e diante de Deus, dentro do processo da justificação, é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Isso é que é maravilhoso. Por isso que quando você analisa a salvação sob esse aspecto, o que vai aflorar na sua vida é o sentimento de gratidão a Deus. Ele fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Tá? Então, a justificação é isso. Detalhe, perdoou os nossos pecados, tomou o nosso lugar, pagou um alto preço em resgate das nossas vidas, tomou o nosso lugar. Diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum e não admite nenhuma acusação contra as nossas vidas, porque é muito comum. Alguém quando vem, chega-se, é agregado à igreja através do Espírito, da ação do Espírito Santo. Se esta pessoa tinha uma vida depravada, digamos assim, tinha uma vida que era totalmente fora ali dos padrões e dos princípios éticos, essa pessoa ela comumente é julgada. Depois que fez uma série de situações erradas, aí vai para a igreja dos crentes, né? Vai para a igreja, né? Mas Jesus foi justamente para isso mesmo, para salvar as pessoas que estavam precisando e necessitando de salvação. Tá? Então, diante de Deus, é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum, ele não aceita nenhuma acusação. Aí é necessário nós analisarmos sob esta ótica, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há. Analisar o texto e o contexto. Para os que estão em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É necessário se fazer análise desse texto assim de forma muito cautelosa e criteriosa. Então, essa condenação, ela está isenta para a vida de todos os seres humanos? Ou esta não condenação, digamos assim, não. Porque ele diz, para os que estão em Cristo. E estar em Cristo é andar pelo caminho estreito. Estar em Cristo é levar uma vida de renúncia. Estar em Cristo é entender que agora a vontade que prevalece é a do Senhor. E que todas as ações, toda a nossa vida está em função de fazer a vontade do Senhor e de glorificar o seu nome. Então, é entender isso. Tá? Por isso que não é todas as pessoas que participam desse processo. Então, justificação é esta mudança de condição, de servo do pecado, agora para servo de Deus. Nós temos o segundo aspecto, que é o de regeneração. E esse segundo aspecto, ele também é operado pelo Espírito Santo. O que é regeneração? É a mudança interior operada pelo Espírito Santo. Por isso que é um processo. Por isso que o homem, ao chegar-se a Deus através do reconhecimento e da ação do Espírito Santo, ele tem que permitir
dá liberdade para que o Espírito Santo continue trabalhando, porque é um processo. Então, a regeneração é uma mudança interior operada pelo Espírito Santo. É o equivalente a, por exemplo, queridos, quando o Espírito Santo convence o homem através da palavra. Então, ele vai estar dentro do processo da salvação. É o novo nascimento. É o novo nascimento. A regeneração é justamente isso, é o Espírito Santo, falando aqui de forma bem mais simples, fazendo uma faxina espiritual, uma limpeza espiritual, tirando toda raiz de amargura, tudo aquilo que não tem coerência com a vontade de Deus. Por que ele faz esse processo? Porque a partir daquele momento vai ser a sua habitação, o seu local de habitação. E a Bíblia Sagrada faz referência que ele não habita em templos impuros ou imundos. Então ele faz toda essa limpeza. E aí, por último, nós temos o processo, por isso que o apóstolo Paulo, aliás, ele fala, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o terceiro aspecto, que esse é muito importante, porque ele existe aqui uma compreensão em duas etapas. O terceiro aspecto é a santificação. Então, em palavras mais simples, o que é a santificação? É a mudança interior, operada pelo Espírito Santo, que agora reflete no exterior. É quando aquela pessoa que outrora, mesmo sendo criticada, mesmo sendo julgada, ela vem para a igreja, participa desse processo, e Deus transforma a sua vida, o Espírito Santo transforma a sua vida, e as pessoas do mundo agora passam a testemunhar, rapaz, realmente, olha o que foi que aconteceu com esta pessoa. Ela tinha uma vida totalmente incoerente com o meio em que ela vivia, com a sociedade, com os padrões da sociedade. Olha o quanto essa pessoa desfrutou de mudança. O que foi isso? Foi a santificação, operada pelo Espírito Santo, que agora refletiu no exterior. Então, a santificação, ela deve ser compreendida. É muito bom o professor destacar também isso na sua aula, para não gerar conflito de informações, ou ficar ali confuso, dúvida. Porque a santificação, ela tem os seus dois aspectos também. Ela tem o seu aspecto posicional, né, e é nesse ponto, presbítero Josué, que eu quero frisar, porque isso é a dúvida de muitas pessoas. Porque para algumas pessoas, a figura da santificação ou do santo é alguém que não comete pecados, é alguém que não falha. E santificação, dentro do sentido e da compreensão bíblica, é aquele que é separado e está em exclusividade para fazer a vontade de Deus, e que em algum momento é possível que até falhe. Tá? Então, o que essa santificação ela traz? Existe a santificação posicional. Então, no momento que alguém aceita Jesus, ele pode afirmar com todas as forças que foi santificado. Nós temos respaldo bíblico para isso. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do sacrifício de Cristo, feito uma vez. Observe o tempo. Temos sido santificados. Então, alguém aceitou Jesus, pode considerar-se santo. Só que existe a santificação no seu caráter, no seu aspecto progressivo, que é a santificação que nós estamos tratando aqui, que é aquela adquirida no dia a dia. Hebreus 12, 14. Na qual vontade temos sido santificados pela obra, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você observar, Hebreus 12, 14, ele faz referência à santificação progressiva, que é aquela adquirida num dia a dia. Eu sempre gosto até de fazer referência ao fruto do Espírito, que tem tudo a ver, que é um processo, é algo que está em desenvolvimento contínuo na nossa vida. Paulo disse isso, né? Gálatas 5, 22 e 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
E contra essas coisas não há lei. E o pastor Antônio Gilberto, em memória, certa vez ele disse que o fruto do Espírito é a expressão da natureza e caráter de Cristo sendo desenvolvido na vida do crente. É um processo. É a vida de Cristo sendo reproduzido na vida do crente. Então, esta santificação é a que nós desfrutamos diariamente. Então, é um processo. O homem tem que permitir essa ação do Espírito Santo para que ele venha, de fato, desfrutar e de se apropriar da salvação na sua condição plena. E faltou aqui só, irmão Ezequias, falar da glorificação, né? Isso, exatamente. Muito bem, muito obrigado pela citação e pela lembrança. Então, nós temos esse aspecto, o último que foi citado, santificação. E temos também o processo da glorificação. Né? E eu até chamo esse processo de salvação plena. Que a gente pode também chamar a salvação plena, de salvação na sua plenitude. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e versículo 11. Paulo, ele fala sobre esse assunto, fala sobre a salvação, essa condição de santificação plena. Ora, vos digo isso, conhecendo os tempos, que a nossa salvação agora está bem mais perto do que quando aceitamos a fé. Ora, vos digo isso, conhecendo os tempos, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está bem mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, essa santificação plena, essa glorificação, ela vai acontecer em que momento? Quando nós estivermos com o Senhor. Aí, assim como Ele é, nós o veremos e também teremos o nosso corpo transformado. Né? Então, é essa a promessa da salvação. Então, ela não se resume simplesmente a esta vida. Não, a promessa da salvação, como falamos no início, é uma promessa de vida eterna. É uma promessa muito maior, né? E que nós almejamos isso. Glória a Deus. Não há mais nem o que acrescentar. Vamos ler a sinopse do segundo ponto, que diz: podemos compreender a natureza da promessa de salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Vamos ao terceiro tópico, que diz promessa e perseverança na salvação. Nós temos o primeiro subponto, que é a promessa da salvação, a base da promessa, perdão, irmãos. Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. O primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. E aí eu aqui, reformulo esse tópico perguntando: qual é a base dessa promessa e obra da salvação? A base, a estrutura é o próprio Cristo. Ele realmente é o que fundamenta essa promessa. Ele cumpriu a promessa da salvação, que é uma promessa que ela já fora vaticinada, citada em tempos remotos, lá em Gênesis 3 e 15. A gente já pode fazer referência à salvação e que ela cumpriu-se em Cristo. Então, Cristo, ele é a base da promessa. Cristo é a base da promessa da salvação. Amém? Terminou? Amém. Concluiu? Foi rápido. Também não há muito o que falar, né? Claro que a salvação, ela está fundamentada em Cristo Jesus. O segundo tópico é a apostasia individual. E aí, irmão Ezequias, a gente tem muito evidente isto, que a salvação ela é dada, por graça, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porém, alguns acreditam que Deus, quando concede essa graça da salvação, ela não pode ser resistida pelo homem. Se Deus escolheu, se Deus determinou, aquela pessoa não vai resistir. E aí a pergunta que eu faço, já que o nosso tópico é a apostasia individual, e apostasia a gente entende, sabe que significa negar a fé. E eu pergunto a você,
a graça salvífica, ela é irresistível, o crente pode perder a salvação dentro da nossa, né, compreensão teológica e do nosso comentário aqui, do seu também. A graça, ela pode ser resistida, sim, porque o homem, ele tem a opção, está diante dele o poder de escolha, de aceitar ou não. Então, é válido nós falarmos isso, porque o comentarista, ele trouxe aqui logo no subtópico, o tema apostasia individual. E como o senhor falou, a apostasia é o abandono consciente e premeditado da fé em Deus. Então, a Bíblia nos mostra que a salvação, ela não é incondicional. Então, a pessoa não vai ser salvo mesmo que não queira. Ela vai ser salva mesmo que não queira. Não existe isso. Se ela foi escolhida, a salvação ela é condicional. E está condicionada a obediência a Cristo, ao aceitar o sacrifício vicário ou substituto de Cristo e viver conforme a sua palavra. Então, a graça, ela pode ser resistida. O homem, ele tem a opção de aceitar ou não a salvação. Então, é interessante a gente fazer essa citação. E ele pode também perder. O que o texto sagrado diz? O próprio Jesus falou certa vez: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então tem que se conquistar a salvação. Todos os dias tem que viver a salvação. Presbítero Ezequias, eu queria ainda me demorar um pouco mais nesse ponto, certo? Falando aqui sobre essa questão da apostasia, né? Até porque hoje há muita confusão em nosso meio devido às pessoas estarem ouvindo pregações, estudos, vídeos e tantas coisas que hoje as pessoas têm acesso a muita informação, e às vezes alguns ficam em dúvida, né, sobre a questão de a pessoa não perder a sua salvação. E nós que somos assembleianos, que somos pentecostais, que somos arminianos, né, cremos que é possível sim o homem apostatar da fé. E temos abundantes provas bíblicas disso, porque se não fosse possível, não fazia sentido haver tantas recomendações sobre vigilância. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve, se eu não estou enganado, é 1 Coríntios 10, falando sobre aquela situação que aconteceu com o povo no deserto, que muitos murmuraram, né, que muitos se prostituíram, que caíram no deserto, saíram do Egito, todos eles ali, passaram pelo Mar Vermelho com Moisés, comeram do maná e tantas coisas boas, tantas bênçãos maravilhosas, mas que Deus não se agradou por causa da incredulidade, por causa das murmurações e uma série de coisas, e eles caíram prostrados no deserto. E o apóstolo conclui dizendo que nós também, né, devemos tomar cuidado para que não venhamos a cair. Aquele que está em pé, olhe para que não caia, diz o texto de Paulo, né, ali em Coríntios. E não faria sentido. Mas o nosso comentarista, ele traz dois aspectos aqui da apostasia. Ele fala da apostasia doutrinária e da apostasia moral. Eu queria que você trouxesse aqui um esclarecimento. Acho que vai ser útil para os professores, útil para quem estiver estudando esta lição, né, se importando mesmo em compreender cada tema, cada subtema. Então, acho que seria necessário, seria importante se você pudesse distinguir essas duas formas de apostasia. Muito bem, presbítero Josué, a apostasia doutrinária, ela diz respeito ao desvio da fé, é o renunciar, é a pessoa que em um determinado período ela viveu, né, de acordo com os princípios bíblicos, mas que por algum motivo, por alguma razão ou circunstância, ela veio desvanecer na fé e veio agora a estar vivendo de forma diferente ali, ou pregando até de forma diferente, como a gente tem em muitos casos. Muitas pessoas que outrora eram pessoas que defendiam o evangelho, por exemplo, defendiam a
o caminho estreito, digamos assim, a renúncia, conforme reza a palavra do Senhor, e hoje vive uma vida completamente diferente, aliás, prega diferente. É o equivalente a tentar enlarguecer a porta do céu em troca de benefícios próprios, né? Então, assim, a apostasia doutrinária é justamente isso, é desvios da fé, se desviar da fé, é pregar diferente. A apostasia moral, ela tem uma característica mais crítica, porque a apostasia moral, ela está relacionada a ações. Ou seja, a pessoa ela vai estar agora com atitudes e ações que não condizem em nada com a vontade do Senhor. É a vida depravada, né? Então são postas essas duas colocações, por quê? Porque é meio que uma sequência, a gente pode dizer assim. Então, a tendência de uma pessoa que se desvia de maneira doutrinária, ela está mergulhando no pecado, mergulhando de tal forma a perder a sensibilidade, a perder o temor a Deus completamente. E quando há essa perca do temor a Deus, o pecado, ele agora passa a ser compreendido como algo natural, como algo normal, como algo que não traz nenhum remorso, né? E é interessante a situação que o senhor colocou, a gente analisar, porque existe uma batalha travada. Depois que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, passamos agora a ter batalhas travadas diariamente, contra 3 inimigos ferrenhos, contra a carne, que esse é o maior inimigo que eu até considero, porque ele habita com a gente, a natureza carnal tem que renunciar todo dia. Temos também uma batalha no âmbito espiritual contra as forças do mal, contra as hostes espirituais da maldade, contra o próprio inimigo que trabalha e projeta diariamente contra as nossas vidas. E temos também ataques do mundo, né? Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas ainda estamos aqui. E esse sistema mundano, ele é todo corrompido, está em função de contrariar a vontade do Senhor. Então, a gente tem que realmente ter o cuidado, tem que viver de acordo com a palavra do Senhor, porque diariamente somos atingidos ou somos atacados, digamos assim, e se não tiver cuidado, o crente ele pode entrar por um desses caminhos, né? E é interessante, eu quero aqui fazer uma citação dentro desse assunto que nós estamos falando, porque eu já vi pessoas, irmão presbítero Josué, subestimarem a ação e o poder do diabo. Subestimarem a que ponto? Eu já vi uma pessoa fazendo citação, o inimigo, ele não pensa direito desde que teve a sua cabeça pisada lá na cruz do Calvário, através da vitória de Cristo, ele não pensa direito. Lá é do engano, né? Está completamente enganado uma pessoa que tem essa compreensão. Tem até uma música, né? Está totalmente enganada a pessoa que tem essa compreensão. Ele pensa direito, ele é calculista, né? E ele pensa direitinho. Deixa eu fazer só a citação de alguns versículos para a gente passar adiante. Olha o que é que Jesus disse e o evangelista Mateus registrou. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Para a gente ter cuidado mesmo, diariamente. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achando-a varrida e adornada, então volta e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, tornando o estado último desse homem pior do que o primeiro. Então, corre um risco de alguém desistir da fé. Se ele não vigiar, se ele não mantiver a sua vida de acordo com os padrões, com os princípios que regem, que orientam a palavra do Senhor, ele pode desviar, ele é atacado diariamente. Então, corre um grande risco. É verdade. Eu só queria complementar, falando também sobre a apostasia doutrinária, que às vezes a pessoa ela é cooptada por algum movimento, alguma seita, né? Então aí ela passa a renegar o verdadeiro evangelho e abraça um outro evangelho. Acontece isso, né? Sim, mas a pessoa, eu tenho visto atualmente na internet, movimento de protestantes e evangélicos voltando para o catolicismo, ou indo para o catolicismo. Então é um exemplo
de pessoas que estão apostatando da fé, se desviando da fé que aprenderam, que foi ensinada a elas, né, bíblica, e estão abraçando um evangelho mesclado com idolatria, com muitas coisas antibíblicas, extrabíblicas, né? E nós precisamos entender isso, que há essa possibilidade da apostasia doutrinária nesse sentido, de ser cooptada por algum movimento herético. Por último, a promessa e a segurança da salvação, né? A nossa pergunta é: temos alguma promessa bíblica que nos garante a segurança da salvação? Existe algum texto da Bíblia que Deus assim nos faz uma promessa sobre esta segurança de sermos salvos até o fim e permanecermos até o fim? Sim, existem, e é justamente conhecer sobre essa promessa que faz com que a nossa fé ela esteja fortalecida e robustecida todos os dias. Porque qual é a promessa? A segurança dessa promessa é que Cristo foi Ele que projetou essa salvação. Foi Ele que organizou, arquitetou tudo. Inclusive, deixa eu fazer aqui a citação que o comentarista ele traz em relação a esse assunto, né? A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, nós temos uma segurança. O estar com Cristo só depois que morre, é? O estar com Cristo hoje, né? Então é interessante a gente... Ele falou aqui, assim, deu quase a entender isso. Exatamente. Né? O estar com Cristo, assim, na realidade, deixa eu fazer aqui trazendo sobre essa questão da segurança. Eu, ultimamente, quando o assunto é pertinente, estou sempre trazendo esse exemplo, né? Da segurança da salvação que Paulo tinha, por exemplo. Se você vai lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo ele faz referência a isso, dizendo para olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aí lá no versículo, mais especificamente do versículo 17 em diante, onde ele faz referência que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nos ares, nas nuvens. Então Paulo estava tendo essa segurança, ele tinha essa segurança. Inclusive quando ele fala também aqui aos Filipenses, né, ele estava dizendo, olha, eu de ambos os lados estou em aperto, né? Se está com Cristo, de partir estar com Cristo, porque é ainda muito melhor, ou estar aqui fazendo a obra com vocês. Então ele tinha segurança da salvação, essa segurança em vida, né, essa segurança ainda em vida, mas o partir com Cristo é o que vai, de fato, estar dando uma garantia maior, né? Porque enquanto a gente está em vida, é válido, a gente tem que falar isso aqui, enquanto nós estamos em vida, corremos o risco. A gente tem que estar todo dia aqui firme, buscando a graça e a misericórdia do Senhor, para estar firme nos seus caminhos. Mas correndo risco, tem que vigiar, né? Depois, se partir na condição de salvo, digamos assim, está totalmente seguro. Porque a promessa é esta, né? Que se nós partirmos com Cristo, estamos seguros. É isso que Paulo faz referência, né? Amém. Agora, só acho importante destacar que nós não podemos viver também, né, meus aqui, na incerteza, na insegurança, na dúvida, será que sou, será que não sou? Porque o crente que ele tem um relacionamento com Deus, né, aceitou a fé, creu, permanece, ele pode estar tranquilo a respeito da sua salvação. E até porque há um texto na Bíblia que diz, aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para acabar, para concluir esta boa obra. Aquele que começou esta boa obra em nós, né, o Senhor Jesus, ele vai concluir. Assim permaneçamos nele, assim mantenhamos a fé, a obediência, o temor, nós vamos, né, também ficar tranquilos a respeito da nossa
salvação em Cristo. Estamos seguros em Cristo, né? Exatamente. Isto é absolutamente. Aquela parábola, aquela simbologia da pessoa dentro de um transporte, como por exemplo um navio, né? A pessoa está dentro do navio, ela vai chegar ao destino, ao porto, né? Mas se ela pular do navio, aí que ela vai. Então permaneçamos e nós teremos a tranquilidade, a certeza da nossa salvação sempre em Cristo Jesus. Exatamente. Amém? Amém. A sinopse do terceiro ponto diz: o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Mas aqui chegamos ao final deste maravilhoso estudo, né? Eu quero que você faça as suas considerações finais para nós, assim, darmos por encerrado aqui este estudo da nossa escola dominical, da nossa lição. Amém. Tivemos um abençoado estudo e reforçar para todos os inscritos no canal, aquelas pessoas que estão e os demais que ainda vão se inscrever. Acredito que o canal está sendo amplamente divulgado e muitas pessoas estão aderindo, se inscrevendo e sendo alcançado por esses estudos abençoados. E a lição de hoje, mais especificamente a lição que nós trabalhamos hoje, estudamos hoje juntos, ela nos garante a maior promessa. Ela faz com que nós entendamos o motivo de estarmos todos os dias renunciando. É possível renunciar, é possível viver de acordo com a vontade do Senhor, mesmo em meio a um mundo tão mau. E esta renúncia estar fundamentado e firmado nessas promessas que vai fazer com que nós venhamos a ter a nossa vida cada dia, nossa vida espiritual fortalecida e a nossa esperança e a nossa fé renovada. Porque existe uma promessa para nós de salvação e essa promessa está para aqueles que renunciarem. Então, guarde essa palavra no coração, continue firme e fundamentado na palavra do Senhor, que com certeza nós estamos caminhando rumo aos céus, né? E essa promessa é a maior promessa que o crente, que a pessoa ela pode desfrutar. E eu quero só para finalizar a minha participação, presbítero Josué, falar sobre os tempos, né? Que às vezes tem pessoas que confundem os aspectos da salvação com o tempo ou o modo. Existem pelo menos 3 tempos. Foi bom agora fazer a citação no final, porque existe a salvação no tempo passado. A gente pode dizer, é algo que às vezes não soa muito bem nos ouvidos, principalmente das pessoas amigas que não conhecem do Evangelho, né? Quando você diz que é salvo, por exemplo, isso às vezes não soa muito bem. As pessoas não interpretam de forma correta, porque o que as pessoas entendem por salvação? Que já está no céu. Mas na realidade, quando o crente ele diz que foi salvo, que é salvo ou foi salvo, ele está dizendo que aceitou o sacrifício vicário, substituto de Cristo, que foi realizado na cruz de Calvário, né, e que trouxe para ele a salvação, a oportunidade da salvação. Então ele foi salvo através do sacrifício de Cristo, salvação no passado. Existe a salvação no presente, a cada dia nós estamos sendo salvos, que é justamente o que a gente falou agora por último aqui. O que é a salvação no presente? Porque todos os dias nós somos atacados, enfrentamos lutas e adversidades, e a cada dia nós precisamos estar sendo salvos. Para não voltar para a vida velha, porque são muitos ataques, né? Esses ataques no âmbito espiritual, muitas vezes no âmbito físico, enfim, ataques de todas as formas. Por isso que a cada dia a gente precisa estar sendo salvo, vivendo de acordo com a palavra. E por último, existe a salvação plena, que é aquilo que nós citamos agora há pouco, que é a morada nos céus. Então assim, existe uma etapa, e não se chega ao céu de elevador. Existem as etapas: aceitar Cristo, viver de acordo com a sua palavra, para um dia morar nos céus. E aí é onde se aplica carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, que fizemos citação já nesta noite. Então já estamos salvos e seremos salvos também, né? No sentido futuro, quando a salvação ela vai se completar. Mas, Ezequiel, eu quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua participação,
aqui, agradeço pela disponibilidade em a gente adaptar aqui esse cenário, aqui na sua igreja, no seu local onde se congrega, nesta igreja abençoada de Aracatiaçu, né, onde meu pai pastoreou também, onde eu também cresci, e fico feliz de ter retornado aqui, estar tendo aqui a sua participação, que é filho de um grande amigo nosso, pastor José Walter, né, que conosco cresceu aqui nesta congregação, nesta igreja. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, continue te usando. Aos irmãos que nos assistem, que tiveram, né, a perseverança de ficar até aqui, que Deus os abençoe, que o trabalho que fizemos aqui, o nosso estudo, tenha sido edificante para a sua vida. Peço somente que você nos apoie, dê o seu apoio, deixe aí o seu like, faça um comentário, né, e compartilhe este vídeo com mais pessoas para que possamos alcançar ainda mais pessoas, tá certo? E assim nós encerramos. Esta é a contribuição do Bereano Pentecostal para a lição de número 5. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.